E acabou de sair o episódio 7 de X-Men 97, com muita ação, o Noturno protagonista, a chegada do Colossus sendo sensacional e um final simplesmente impactante. Vem comigo agora para entender todo o resumo completo, tudo o que aconteceu de X-Men 97, episódio 7 da segunda temporada. Fala pessoal, JM Carneiro aqui, esse é o Cultura Pop Cia, sejam todos muito bem-vindos à nossa análise do episódio 7 de X-Men 97. Se eu gravar 5 horas da manhã para você, já vale um like? Então já vale um like aí, deixa o like para fortalecer aqui o nosso trabalho, acordando às 4 da manhã, toda quarta-feira para assistir os episódios das séries da Marvel e trazer tudo para você o mais rápido possível. Vamos lá então. O episódio começa trazendo a gente de volta pro acontecimento, né, da Batalha de Genosha no final da temporada 1. Isso porque foi lá que o Colossus perdeu a sua irmã, a Illyana. Ela tenta enfrentar aquele Mega Sentinela e acaba morrendo. Isso faz com que o Colossus ele tenha um momento de sentir raiva de tudo isso, né, dessa situação mutante. No! E isso faz ele entrar para uma equipe chamada Acólitos, que é liderada pelo Exodus. E aí tem mais alguns mutantes ali na equipe que sinceramente fazem papel de abajur aqui, e eles acabam atacando um comício de um candidato à presidência dos Estados Unidos, está no momento de eleição, e eles atacam ali o comício do Graydon Creed, que é um candidato que é contra os mutantes e que também não concorda com o governo que criou a sua X-Factor, que acaba, na verdade, dando, na ideia dele, né, mais poder para esses mutantes. Então, como a gente sabe, né, existem muitas pessoas que são contra os mutantes, então ele tenta ganhar a população nessa questão. Mas por que ele é contra os mutantes? Assim como o Noturno, ele é filho da Mística, então eles são meio-irmãos aí, e ele também é filho do Dentes de Sabre. Isso foi inclusive falado anteriormente pra gente. E o Dentes de Sabre, ele meio que judiava dele, então assim, ele tinha raiva não dos mutantes, mas do que os mutantes que eram pais dele, e ele não tinha poderes, fizeram com ele, né? A Mística abandonou ele, logo criança, ainda bebê, e ele ficou ali sendo cuidado pelo Dentes de Sabre, que meio que judiava dele, ele tem uma cicatriz na cara e tal. Então, até a história de formação dessa pessoa não é a melhor formação do mundo, né? Então isso acabou fazendo ele ter raiva de uma raça inteira por causa de 2, né? Então é uma situação complicada e mais tarde no episódio o Noturno vai tentar usar isso para protegê-lo. Aí o que acontece? Os Acólitos, eles levam o Creed como refém, falando, ou vocês acabam com essa X-Factor e libertam os mutantes que estão presos por eles, ou senão a gente vai matar o Creed. E aí a X-Corp do Professor Xavier, obviamente não podia deixar isso acontecer, e aí alguns integrantes da equipe vão até a Terra Selvagem, onde eles estão mantendo o Creed preso. Então vão lá, né, o Bishop, a Vampira, o Fera, a Polaris e o Noturno. O Noturno muito nessa missão também pessoal dele, né? Sempre foi maltratado pelo irmão também, que não o reconhece, né, pelo meio-irmão, mas mesmo assim ele vai lá na questão religiosa dele. E como foi legal ver o Noturno protagonista aqui desse episódio. Logo que eles chegam lá na Terra Selvagem, eles acabam tendo a nave destruída. Então a equipe ela meio que se divide. A Polaris e o Bishop, eles ficam meio à parte, até dão de cara com um dinossauro, por exemplo, justamente na Terra Selvagem. E os outros acabam sendo levados para dentro pelo Colossus, que é amigo de boa parte da equipe, né? Ele conhece os caras. E aí o Noturno convence o Colossus a deixar eles entrarem e conhecer o mundo deles, o que eles defendem, por que eles estão ali. E ali eles entendem, né? O Colossus ele tá nessa equipe justamente por causa da irmã. E o grande objetivo, né, dessa equipe
de mutantes do mal, vamos dizer assim, é perpetuar as ideias do Magneto, né? De que os mutantes, eles são uma raça superior e eles têm que vencer. Então por isso que eles atacam o Creed, né? Você vê que são duas ideias muito diferentes. E ali no meio você tem o Professor Xavier com a sua equipe, agora a X-Corp, tentando manter a paz entre as espécies, vamos dizer assim, né? E aí, então, eles têm uma torre inibidora de poderes, por isso que os X-Men, quando eles chegam lá, eles não conseguem usar os seus poderes. O Bishop e a Polaris conseguem derrubar essa torre e aí libertar os poderes dos mutantes, né, dos X-Men. Só que antes disso, o Noturno convence o Exodus a fazer um julgamento ali entre eles do Creed. Se o Noturno perder, ele se juntaria ao grupo do Exodus. E o Colossus seria o juiz. Então, o Exodus dá o parecer dele de por que o Creed é culpado, e o Noturno usa justamente essa história que eu contei, que ele não tinha raiva dos mutantes, ele tinha raiva dos pais que abandonaram ele, né? No caso, o Creed. E aí, na hora que o Colossus vai dar o seu julgamento, o Exodus acha que o Colossus ia dar a vitória para o Noturno, não aceita perder e ataca geral ali. Só que é no mesmo instante em que a torre de inibição de poderes acaba sendo destruída, e aí a gente tem uma luta generalizada, né, dos mutantes que fazem papel de abajur, como eu disse anteriormente, contra toda a equipe ali da X-Corp, e principalmente a principal luta do Noturno contra o Exodus. Acontece que uma arma acaba caindo no chão, o Creed acaba pegando e atira no Exodus, que acaba, acho eu que morrendo, porque a gente não vê mais ele ali, né? Mas também é aquela história, se não tem corpo, não morreu. A gente não sabe muito bem exatamente o que acontece com aquela equipe. O que a gente sabe é o Colossus acaba ajudando os mutantes da X-Corp e acaba indo viver na Mansão Xavier junto com os outros mutantes. A gente tem também o Creed sendo encontrado pela X-Factor, deixado, né, no gelo pelo Noturno, que dá uma lição de moral final nele, ali, larga ele lá, até ele ser encontrado pela X-Factor, ou seja, pelo governo, e ele vai continuar, portanto, a sua disputa à presidência dos Estados Unidos. Vamos ver o que isso pode gerar de problema daqui para frente. Mas a série ela vai ter nos 2 últimos episódios um outro foco, que é justamente a última e mais impactante cena do episódio. Mas antes da gente comentar sobre ela, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, né? Te fazer esse convite. Se você chegou até aqui no 7º episódio, você não vai querer perder os 2 últimos da série. E aqui com a gente você fica sabendo de tudo. A gente acorda cedo, assiste e traz conteúdo rápido para você. Então se você quer, claro, também saber tudo, por exemplo, de Homem-Aranha Um Novo Dia que estreia hoje, fique inscrito aqui no canal para você não perder mais nada. Muito obrigado, eu realmente agradeço, fico muito feliz com a sua inscrição e seja muito bem-vindo aqui à nossa família muito unida, como já diria a música. How could this be? Guys? Mas agora sim, a cena mais impactante, né? O Cable e a sua X-Force encontram um corpo morto no local do experimento, que no episódio anterior, na cena mais impactante do episódio anterior também, né? Quando o Apocalipse gerou o Cavaleiro do Apocalipse, Gambit, através do corpo morto do Gambit, lá de Genosha, da primeira temporada. Ali a gente ficou assustado, né? O Cavaleiro do Apocalipse, que nos quadrinhos o Gambit vira o Cavaleiro da Morte, né? E a gente ficou impactado e nervoso com o que estava por vir. Só que agora a situação ficou ainda pior. Porque eles chegam lá, eles encontram um corpo morto, um esqueleto, tá mortinho da Silva. Mas não é do Gambit o esqueleto, não. É o esqueleto do Apocalipse. Então repare comigo. O Gambit virou a Cavaleiro do Apocalipse, talvez até Cavaleiro da Morte, a gente não tem como saber ainda.
e ele matou o Apocalipse, cara. Eles mataram o grande vilão. Claro que com o negócio de viagem no tempo, a chance dele voltar é enorme e tal. A gente até pode conversar sobre isso depois, baseado em quadrinhos e mais. Só que assim, o tamanho do que eles estão prometendo aqui é um negócio enorme, gigante. E não dá pra prever o que vai acontecer no final de X-Men 97, segunda temporada. Para finalizar, a Jubileu encontra uma carta do Gambit, para mostrar para eles, ó, foi o Gambit que ele virou um Cavaleiro do Apocalipse e matou o próprio Apocalipse. Isso foi gigantesco, essa descoberta. E os 2 últimos episódios vão pegar fogo, então para não perder mais nada, lembre-se de estar inscrito aqui no canal, tá bom? E aqui na tela você confere tudo, todos os detalhes mesmo, sobre essa transformação do Gambit em Cavaleiro do Apocalipse. Clica aqui para não perder nada de X-Men 97, assista esse vídeo que está muito legal e completo.